Olá, seja novamente bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Persona. No vídeo de hoje eu vou trazer uma lista dos 10 melhores filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme nos últimos 25 anos. Você já deve ter visto que eu disse aqui no canal que eu considero os prêmios como algo irrelevante e que, portanto, as indicações anuais da academia que concede ao Oscar não refletem de fato quais são os melhores filmes que são produzidos em cada ano. O Oscar é um prêmio que reflete mais o marketing bem feito do que a qualidade artística propriamente dita dos filmes. Por outro lado, eu já disse aqui também que às vezes algumas das indicações e das opiniões da academia coincidem com alguma qualidade artística real. Pensando nisso, então, eu decidi trazer aqui essa lista dos 10 melhores filmes indicados ao Oscar de melhor filme do ano 2000 até o ano 2025. É óbvio que sempre que você vai fazer um tipo de lista assim, existem discordâncias e é muito provável que você que está me assistindo não vá concordar 100% com todas as minhas escolhas. Mas quando eu revelar aqui os títulos dos filmes e fazer os comentários sobre eles, eu tenho certeza que você vai começar a lembrar desses filmes e vai começar a concordar comigo, na maioria das vezes. Porque quando você compara esses 10 filmes aqui da minha lista com os outros mais ou menos 190 filmes que também foram indicados ao prêmio de melhor filme nesses últimos 25 anos, é quase instintivo perceber que esses 10 filmes são muito superiores aos outros. A princípio, quando nós olhamos para essa grande quantidade de filmes, 190 e poucos filmes, parece difícil fazer assim escolhas categóricas, porque muita coisa acaba ficando de fora. Mas como a academia do Oscar indica tanta coisa ruim para o prêmio de melhor filme, acaba que nem é tão difícil assim de escolher 10 filmes. Eu até tinha pensado em fazer uma lista com um número maior, tipo 15 ou 20 filmes, mas depois, pensando bem, eu percebi que, considerando esse recorte dos últimos 25 anos, uma lista de 10 filmes seria suficiente. Tem um detalhe importante que eu preciso esclarecer antes de começar a falar dos filmes. Por que uma lista de melhores indicados ao Oscar de melhor filme e não uma lista de melhores vencedores? O motivo é bem simples, porque dentro dos vencedores de melhor filme, nesses últimos 25 anos, tem tanto filme medíocre, tanto filme insignificante, que realmente não valia a pena fazer uma lista de melhores vencedores. Talvez nem fosse possível. Não é difícil, né? Você que está me assistindo deve lembrar de algumas atrocidades aí que aconteceram nesse prêmio de melhor filme, como, por exemplo, o Spotlight, em 2016, o Nomadland, em 2021, A Forma da Água, em 2018, Tudo no Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, em 2023, Quem Quer Ser um Milionário, em 2009, Crash no Limite, em 2006. Enfim, a lista de atrocidades, assim, filmes muito ruins que ganharam o Oscar de melhor filme é bem grande. Por isso, então, eu decidi fazer uma lista de melhores indicados. Porque daí, quando você lembrar de cada um dos filmes que eu vou citar aqui, você vai olhar e vai falar: verdade, esse filme é muito bom mesmo. Embora não tenha sido tão difícil de escolher 10, é um número bem limitado e, obviamente, em alguns momentos eu fiquei lutando aí com as minhas próprias escolhas. Por isso, antes dos 10 propriamente ditos, eu reservei um lugar para algumas menções honrosas. Outra coisa que é importante falar também é que você vai perceber que nessa lista de 10 filmes tem 3 filmes do Clint Eastwood, mas eu não tenho culpa se o Clint ele foi um dos diretores que mais fez bons filmes em todo esse período aí, desses 25 anos. E além disso, além de constarem 3 filmes do Clint nessa lista, ele também fez outros filmes que foram completamente ignorados pela academia, não foram nem indicados nem ganharam nenhum tipo de prêmio. Enfim, depois de todas essas explicações, vamos à lista. As menções honrosas vão para O Homem que Mudou o Jogo, do Bennett Miller, indicado em 2012, Até o Último Homem, do Mel Gibson, indicado em 2017, Dunkirk, do Christopher Nolan, indicado em 2018, Cartas de Iwo Jima, do Clint, indicado em 2007, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, indicado em 2004, e Amour, do Michael Haneke, indicado em 2014. Em outros momentos, é provável até que eu colocasse alguns desses filmes na 10ª ou na 9ª posição. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eles ficaram de fora da minha lista principal. Mas também são filmes dos quais eu gosto muito, filmes que eu sempre estou revendo com prazer. Enfim, feitas essas devidas menções honrosas, agora vamos para a lista dos 10 melhores filmes indicados ao Oscar desde 2000 até 2025. Em 10º lugar, Ford vs Ferrari, do James Mangold. O Ford vs Ferrari foi produzido em 2019 e concorreu ao Oscar de melhor filme em 2020.
Foi um prêmio bem concorrido, esse de 2020. Havia outros bons filmes indicados, como o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, o Coringa e, para quem gostou, o Irlandês, do Martin Scorsese. Mas o vencedor foi o Parasita, do Jong Bong-ho. A opinião da academia foi que esse filme foi o melhor dentre todos esses indicados. Mas, na minha opinião, foi um dos piores. É um filme completamente formulaico, extremamente expositivo de suas próprias teses. Até tenha algumas surpresas em alguns momentos, algumas coisas inventivas, mas eu acho que, no geral, o Parasita é um filme pouco inteligente, um filme muito retórico. Eu realmente penso que qualquer um desses outros que eu citei era muito melhor do que o Parasita. Principalmente o filme do Mangold, Ford vs Ferrari, e, obviamente, o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. O James Mangold é um diretor com uma filmografia bem irregular. Eu sei que ele não é tanto um autor, isso também nem é tão importante, mas pensando na quantidade de bons filmes produzidos durante a sua carreira de diretor, quando nós recapitulamos aí tudo que ele fez, o saldo de filmes talvez seja mais negativo do que positivo. Ele não tem, assim, tantos filmes que sejam ruins, que cheguem a ser ruins, mas tem uma grande quantidade de filmes que são medianos. Então, quando eu assisti ao Ford vs Ferrari pela primeira vez, eu fiquei realmente surpreendido, positivamente surpreendido. É um filme assim eletrizante, com umas sequências de corrida que são únicas na história do cinema, um ritmo orgânico, com uma narrativa bem articulada. Mesmo que o filme não apresente assim um aprofundamento em muitas questões que são levantadas pela narrativa, a parte central ali da trama, o duelo entre a Ford e a Ferrari, e o papel que o Thomas Shelby, que é o personagem do Matt Damon, e o Ken Miles, personagem do Christian Bale, exercem dentro dessa história, é tudo muito bem retratado. E além disso, o filme é muito bonito. Essas cenas de corrida, elas não são boas só por causa da encenação, só por causa da montagem, elas são bonitas de verdade. É tudo assim cheio de textura, de densidade, as paisagens que são mostradas de dia, as paisagens noturnas que aparecem na corrida de Le Mans, os homens dentro dos carros, no meio daquele breu, no meio daquela chuva, os próprios carros, a ênfase na materialidade dos elementos, do metal, da máquina. Enfim, é um filme visualmente muito bem resolvido. E eu gosto também da construção das personagens. Eu sei que às vezes elas são caricatas demais, mas como James Mangold queria fazer um filme conciso e ele tinha pouco tempo para resolver muitos problemas narrativos, essa ênfase mais exagerada em alguns comportamentos e alguns trejeitos das personagens faz com que nós compreendamos muita coisa sem precisar de muita explicação. Eu gosto particularmente da figura do Ken Miles, personagem do Christian Bale, da relação que ele tem ali com a esposa dele, que é interpretada pela Catriona Balfe, e principalmente da posição que esse personagem ocupa dentro dessa história. É um personagem assim com um caráter muito nobre, é um cara humilde, comprometido, corajoso e extremamente criativo. De certa forma, ele é o personagem responsável pelo filme ter essa dinâmica que ele tem. Tanto pela presença dele em si, quanto pelas consequências das ações do personagem, do pensamento do personagem, das ideias dele. Eu já cheguei a dizer que esse filme é como se fosse assim, um conjunto de frases muito bem escritas, porque é um filme formalmente muito elegante. Acho que é o melhor filme do Mangold e, sem dúvida, é infinitamente melhor do que o Parasita e é um dos grandes filmes americanos desses últimos 25 anos. Em nono lugar, O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan. O Sexto Sentido perdeu o Oscar de melhor filme no ano 2000 para O Beleza Americana, do Sam Mendes. Particularmente, eu acho que o filme do Shyamalan é muito superior ao filme do Sam Mendes. Na verdade, nesse período aí, de 1999 até 2004, foi o melhor período da filmografia do Shyamalan. Foi uma época em que ele estava muito inspirado mesmo. Foi nesse período que ele produziu aqueles que eu considero seus 4 melhores filmes. E assim, foi um em seguida do outro. Primeiro veio O Sexto Sentido, depois veio O Corpo Fechado, depois Os Sinais, depois A Vila. Nenhum dos outros filmes que ele dirigiu depois foram tão bons quanto esses 4. Eu gosto um pouco do Vidro, que foi produzido em 2019, mas ainda assim eu acho que ele é bem inferior a esses 4. O Sexto Sentido é um filme que trabalha dentro de uma chave de gênero, mas de uma maneira extremamente inventiva. Além de ser um grande exercício formal e trabalhar muito bem nas convenções do gênero no qual ele está inscrito, também é um filme muito bonito, um filme muito sensível.
E dentro dessa trama toda intrincada aí do filme, ele consegue abordar vários temas importantes como a fé, a esperança, a culpa, a redenção, e tudo de uma forma que nós podemos dizer que é dramaticamente impactante. Considerando a minha trajetória aí de leitor, de cinéfilo e tal, eu gosto de comparar o impacto que eu senti na primeira vez que eu assisti O Sexto Sentido com o que eu senti quando eu li o conto do Borges, O Milagre Secreto, que está presente no livro Ficções. Tanto pela inventividade da narrativa, quanto pelo tema que é tratado. Um dos temas principais, assim, ao meu ver, né, um dos temas principais do filme do Shyamalan é a ideia de que a nossa alma ela só descansa de verdade depois de ela ter terminado tudo que ela precisava ter terminado aqui nessa vida. E assim, pela excelência do filme como um todo, eu acho que faz muito sentido nós dizermos que O Sexto Sentido é um filme borgiano do Shyamalan. Um grande filme. Em oitavo lugar, Menina de Ouro, do Clint Eastwood. Menina de Ouro ganhou o Oscar de melhor filme em 2005 e o Clint também ganhou o Oscar de melhor diretor nesse ano. Considerando todo esse período que eu estou abordando aqui nesse vídeo, foi uma das premiações mais acertadas do ponto de vista artístico. E não é só porque eu gosto muito do Clint, mas porque, pelo menos entre os indicados, Menina de Ouro era realmente o melhor daquele ano. É um filme muito bonito, um filme muito sensível, com personagens bem construídos e com uma história que é emocionante. E é importante dizer que, embora o filme tenha mesmo vários momentos em que é possível criar assim, uma emoção mais forte, um comprometimento emocional do espectador, ele não é um filme sentimentalista. É um filme até bastante equilibrado nesse aspecto. A emoção mais intensa, os momentos de emoção mais intensa, eles só acontecem quando é necessário que haja essa intensidade maior. E, assim, essa emoção ela não aparece de um jeito piegas, mas ela é construída de um jeito bem refinado. A Hilary Swank está ótima no papel. O Morgan Freeman repete aquele estilo de sempre dele. É o narrador do filme também, como ele é o narrador de vários outros filmes. Mas ele combina muito bem com o personagem que ele está fazendo. E por isso ele tem tudo a ver com esse contexto que o Clint criou para ele. E o próprio Clint também. Acho que essa atuação dele é uma das melhores atuações da carreira inteira dele como treinador aí da lutadora. O Menina de Ouro foi um filme meio inesperado, porque à primeira vista é um filme assim extremamente convencional, né? Um filme de esporte, com uma historinha de superação, com uma narração em off do Morgan Freeman, dentro de uma estrutura meio batida daquela história de mestre, discípulo e tal. Mas o modo como o Clint filma tudo isso, né? O poder dramático das cenas que ele cria, os diálogos, o modo como o filme vai se desenvolvendo como um todo e como cada sequência se desenvolve em si mesma, tudo isso faz com que ele seja um dos grandes filmes desse período aí, depois dos anos 2000, na carreira do Clint e no cinema americano. Em sétimo lugar, Sobre Meninos e Lobos, também do Clint Eastwood. Como eu já disse na introdução do vídeo, não é à toa que dos 10 filmes dessa lista, 3 são do Clint, porque, realmente, considerando esse período, esse recorte de 25 anos, ele foi mesmo um dos maiores realizadores em atividade. Os anos 90 da filmografia dele foram excelentes, ele produziu algumas obras-primas nos anos 90. Depois vieram os anos 2000 e ele também fez filmes muito bons. Nos anos 2010 também e até os 2020, porque eu, por exemplo, sou do time que defende o Carmaccio e achei o Jurado número 2, o último filme que ele dirigiu, também muito bom. Ou seja, o Clint é um dos grandes cineastas da história do cinema americano e uma das suas grandes qualidades é justamente essa sua consistência, a coerência do seu projeto de cinema como um todo. É lógico que, por questões circunstanciais, alguns filmes são piores do que outros, o que é normal em um artista assim tão prolífico, tão ativo, mas nas vezes em que ele acertou em cheio, digamos assim. Foi o caso do Menina de Ouro, que nós acabamos de ver, e foi o caso também desse filme sobre Meninos e Lobos, que é um filme soberbo. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2004 e ele perdeu para o último filme do Senhor dos Anéis, que é O Retorno do Rei. Não chega a ser, assim, digamos, uma injustiça, porque quando nós tentamos pensar como os membros da academia pensam, se é que isso é possível, imaginar que eles façam isso, mas enfim, quando nós fazemos esse exercício, nós percebemos que o filme do Peter Jackson ele é muito mais acadêmico. Então, considerando a competência técnica
do filme em vários aspectos é uma decisão compreensível. Esse prêmio de melhor filme de 2004, com a exceção do Seabiscuit, era uma disputa na qual você realmente não tinha nenhuma ideia de quem levaria o prêmio, porque havia alguns filmes bons. Mas eu acho que o filme do Clint era o mais poderoso ali entre os indicados, era nitidamente superior a todos os outros. Em sexto lugar, Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. A minha opinião sobre o Tarantino não é das mais populares, porque eu não gosto tanto assim de alguns dos seus filmes mais badalados, como Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardos Inglórios, por exemplo. Eu acho que são filmes muito infantis, de certa forma. Mas isso não significa que eu não goste do cinema do Tarantino como um todo e que eu não reconheça o talento que ele tem como diretor, o domínio que ele tem da linguagem cinematográfica. Eu gosto de alguns filmes dele e eu acho que Era Uma Vez em Hollywood é justamente um dos melhores. Principalmente porque ele não tem esse tom infantil desses outros filmes. Não parece que ele está assim sempre brincando. É um filme maduro, um filme bem equilibrado. E esse equilíbrio faz com que quando aparece aquele humor que nós podemos chamar de tarantinesco, ele não fica deslocado. Não parece que é uma brincadeira. É um humor que é inerente à situação que foi construída. Um humor que acontece de uma forma mais orgânica, digamos assim. Então, essa é uma grande qualidade do Era Uma Vez em Hollywood. Inclusive, eu escrevi um texto extenso sobre o filme falando de várias dessas qualidades. Foi publicado lá no meu Substack, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira lê-lo. Aqui nesse breve comentário, o que eu destacaria do filme é justamente essa maturidade do Tarantino, esse despojamento de não querer ficar todo o tempo criando efeitos, criando surpresas. Nesse sentido, é um filme que é muito diferente do Pulp Fiction, por exemplo. Porque, assim, pelo título do filme, Era Uma Vez em Hollywood, e pelas informações que você tem previamente, a ideia de que o filme vai falar do Charles Manson, do assassinato da Sharon Tate, essas coisas, por essas informações, você acaba pensando que o filme vai ser super violento, frenético, cheio daquelas firulas, digamos assim, mas na verdade não. É um filme cadenciado, com um ritmo mais leve, tem quase 3 horas só de diálogo, e além de fazer uma homenagem bem bonita à história do cinema americano, a história do filme em si é uma síntese do próprio poder da ficção, da arte de contar histórias. Quando o Tarantino altera completamente a história real na qual o filme se baseia, ele está mostrando o poder da ficção e justificando esse poder, justificando o uso desse recurso. Eu falo mais, inclusive, a respeito disso lá no meu texto. Mas, enfim, é um dos grandes filmes, um dos melhores filmes do Quentin Tarantino e talvez até o melhor. Em quinto lugar, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Minha opinião sobre esse filme dos Coen é parecida com a opinião que eu tenho sobre o Era Uma Vez em Hollywood. Porque eu não gosto tanto assim dos filmes dos irmãos Coen. Acho que o tipo de cinismo que eles tentam praticar não funciona muito bem. Mas, surpreendentemente, eles fizeram esse filme aí, que é brilhante, denso, profundo. Um filme realmente poderoso. Então, eu acho que o Onde os Fracos Não Têm Vez, ele só tem o poder que ele tem, ele só provoca o impacto que ele provoca por causa do material de base, que é o livro do Cormac McCarthy. E mais do que o livro, a presença do escritor no projeto, a presença da sua visão de mundo como um todo. É um filme assim brutal em vários sentidos, mas é um filme formalmente impecável. Todas as escolhas artísticas reforçam essa brutalidade, essa secura, a atmosfera de tensão que vai crescendo durante a narrativa, mas sem nunca atingir assim um clímax propriamente dito, porque a ideia não é aliviar a tensão que é criada, é fazer com que o espectador passe a conviver com todos os problemas conceituais, filosóficos, de certa forma, que foram sendo levantados ali durante o filme. Conviver com essa ideia assim, de que o mal existe, que o mal é impiedoso, é muitas vezes implacável e inevitável, e também é inesperado. Inclusive, essa reflexão a respeito da inevitabilidade do mal, ela aparece quase que de modo textual por meio do personagem ali do Tommy Lee Jones. Mas, enfim, todas essas escolhas artísticas aí, os planos abertos do deserto, a ausência de trilha sonora, a exploração dos silêncios, das pausas e a condução individual de cada cena, tudo isso acontece sem nenhum tipo de condescendência, digamos assim, ao espetacular. E é tudo feito de um modo muito cru mesmo, direto, com um nível de verossimilhança que é extremamente raro e muito difícil de ser conquistado, de ser atingido. Tudo isso aumenta essa atmosfera,
esse sentido profundo da implacabilidade do mal. E daí acaba que o filme é um filme quase claustrofóbico. E dentro dessa atmosfera claustrofóbica tem algo que sempre que nós vamos falar desse filme não pode ser esquecido, que é o personagem do Javier Bardem. Então, Javier Bardem construiu aí um dos grandes personagens da história do cinema, que é o Anton Chigurh. É um personagem que funciona com a encarnação do próprio mal e, de certa forma, é um personagem que sintetiza a cosmovisão que está presente no filme. Enfim, Onde os Fracos Não Têm Vez é um filme muito inteligente. O fato dele ter poucos diálogos, de ter poucas explicações, faz com que ele seja um filme ambíguo, e é dessa ambiguidade que vem a sua inteligência. Porque o espectador ele se vê obrigado a pensar, ele se vê obrigado a resolver várias questões por conta própria. É um tipo de filme, isso é bem interessante, é um tipo de filme com o qual o espectador atual ele não está acostumado. Até se nós pegarmos um elemento como essa questão da trilha sonora, em geral, os filmes empregam os sons, e principalmente a música, para indicar inconscientemente uma emoção específica para o espectador. Então, os filmes usam a trilha sonora para dizer a todo momento quase que exatamente o que você deve sentir. Como Onde os Fracos Não Têm Vez não tem essa trilha sonora, essa banda sonora, não acontece esse tipo de manipulação. Enfim, o filme ganhou o Oscar de melhor filme e os irmãos Coen ganharam o Oscar de melhor diretor nesse ano. Foi um pequeno, digamos assim, lapso de bom senso da academia. É um filme singular dentro da filmografia dos irmãos Coen e, sem dúvida, é o melhor filme que eles já produziram. Em quarto lugar, Mad Max Estrada da Fúria, do George Miller. Devia ser evidente que o Mad Max Estrada da Fúria era muito superior a todos os indicados daquele ano no qual ele concorreu. Mas, para a academia, não era tão evidente assim. O Estrada da Fúria perdeu o Oscar de melhor filme para o Spotlight e o George Miller perdeu o Oscar de melhor diretor para o Inharrito, que na época tinha produzido o Regresso. As duas escolhas, tanto de melhor filme como de melhor diretor, são incompreensíveis. Ninguém mais assiste ao Spotlight nem ao Regresso, mas todo mundo ainda fala do filme do George Miller. É um filme alucinante, no bom sentido da palavra. Um dos grandes filmes de ação que já foram produzidos na história inteira do cinema. Então, com várias sequências que são marcantes. É um filme assim, inteligente, com uma construção espacial impecável, um desenvolvimento narrativo que, além de ter essa movimentação cinética, digamos assim, tem um valor altamente simbólico, uma articulação rítmica que é muito rara. O George Miller e a equipe dele ficaram mais de 20 anos concebendo esse filme. É perceptível a preocupação com cada detalhe, desde pequenas coisas da direção de arte até a direção dos olhares dos próprios personagens, os ângulos da câmera, a decupagem como um todo, o modo como quase toda a história é contada mais pelos gestos e pelas interações físicas entre os personagens do que pelo texto, pelas exposições. Além disso, tem uma coisa muito rica nesse filme, que é o diálogo que o George Miller estabelece com grandes mestres do cinema, como Buster Keaton, John Ford, Akira Kurosawa, fazendo referências diretas a alguns de seus filmes. Só que, assim, essas referências, elas não são um mero exibicionismo. Não é igual no primeiro filme do Coringa, por exemplo, que é quase como que uma colagem de cenas de outros filmes. São referências que vão além do material visual propriamente dito. São referências que fazem parte do sentido profundo do filme. Enfim, o quarto filme dessa saga Mad Max é um filme excepcional, que no ano de 2016 era obviamente muito superior a todos os outros que foram indicados. Tem várias coisas muito interessantes para comentar a respeito desse filme e eu escrevi um ensaio extenso sobre ele, também foi publicado lá na minha newsletter. E eu também vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, Sniper Americano, do Clint Eastwood. Eu sei que o Sniper Americano é um filme de certa forma mais relaxado do que os outros filmes do Clint que eu coloquei aqui nessa lista, Menina de Ouro e O Sobre Meninos e Lobos. Ele acaba sendo um filme menos pensado, menos calculado em alguns aspectos. Mas embora seja um filme menos perfeccionista do que esses outros dois, pelo menos no meu ponto de vista, ele é muito mais impactante. Tem um universo de ficção que é muito mais poderoso. E embora trate da história de um indivíduo, que é um símbolo para a história do seu país, as implicações gerais que surgem dessa narrativa do Chris Kyle são mais abrangentes do que as que surgem dos outros dois filmes. E assim, a atuação do Bradley Cooper é fenomenal. Eu daria o Oscar para ele naquele ano também, embora ele não fosse o favorito, porque de certa forma, nos prêmios de atuação, a academia ela costuma privilegiar aqueles elementos mais externos, mais evidentes. Então, quando se trata
do julgamento da atuação, ela não olha para sutilezas, digamos assim. Em 2015, além de nós termos lá o Redmayne interpretando o Stephen Hawking, que foi o ator que ganhou o prêmio, também tinha o Steve Carell do Foxcatcher. Então seria muito difícil que o Cooper levasse esse prêmio, mas eu daria o prêmio para ele. Sobretudo porque o Sniper Americano é um filme que vai ficar na história, e A Teoria de Tudo e o Foxcatcher são filmes que as pessoas já nem assistem mais. O Bradley Cooper, ele é o filme, de certa forma. E o Clint entendeu isso. Construiu o filme quase todo em volta do corpo dele. Mas, além disso, o filme assim, ele é muito equilibrado, naquele estilo do Clint mesmo, né, de não se intrometer nas histórias que ele conta, mas construir tudo de um modo formalmente muito refinado. E o filme trabalha essa história do Chris Kyle por meio de alguns contrastes, como, por exemplo, o contraste do mundo exterior, no qual o Chris habita, e o seu mundo interior, que vai ficando cada vez mais perturbado, caótico, né? O contraste entre o ambiente doméstico e acolhedor, que nós vemos nos Estados Unidos, e o ambiente conflituoso que nós vemos no Iraque. E o contraste principal, que é, na verdade, o conflito central do filme. A calma, a paciência, a perícia do Kyle na guerra, contrastando com a impaciência, a angústia, a paranoia do personagem quando ele já está em seu país. O Clint chegou a dizer que O Sniper Americano foi o seu maior filme anti-guerra. E, de fato, é um filme que mostra como a guerra desumaniza o homem. E não apenas os perdedores, mas também os vencedores. Enfim, é mais um grande filme aí do mestre Clint Eastwood. E, vergonhosamente, o filme perdeu o Oscar de melhor filme para o Birdman, do Inharrito. Em segundo lugar, O Pianista, do Roman Polanski. Assim como o filme que vai ocupar o primeiro lugar dessa lista, do qual eu já vou falar daqui a pouco, O Pianista, do Polanski é um filme que tinha tudo para ser sentimentalista, piegas e cheio de clichês. Se fosse o Spielberg que estivesse contando essa história do pianista Vladislav Spielmann, por exemplo, pode ter certeza que o filme não seria tão poderoso quanto é o filme que o Polanski construiu. Tem aí um elemento pessoal, porque o Polanski testemunhou boa parte dos episódios que aparecem no filme, mas em vez desse elemento acentuar o sentimentalismo, por causa desse envolvimento pessoal, ele fez com que o diretor buscasse ser o mais equilibrado possível nas suas escolhas. Então, o Polanski tem aí uma direção impecável. É tudo muito preciso, muito contido, sem muitos artifícios. É calculado, mas sem aquela retórica de mostrar que foi calculado. Quando o Polanski recorre a um ou outro assim, elemento mais exagerado, digamos assim, ele faz isso de modo consciente, tentando fazer com que esse artifício pareça o mais natural possível. Por exemplo, na cena em que o Spielmann, que é o personagem do Adrien Brody, que é o protagonista, ele toca piano para o oficial nazista que ele encontra no meio lá das ruínas, que é uma cena inclusive seminal para o sentido profundo do filme. Enfim, nessa hora entra assim um facho de luz de uma das paredes. É um negócio bem bonito, mas que naquele contexto acaba sendo meio retórico, porque é como se estivesse explicando para o espectador a ideia de que a arte serve como uma redenção dentro daquela circunstância completamente desumanizadora em que aqueles personagens se encontram naquele momento. Mas, enfim, mesmo esses artifícios mais óbvios são bem dosados. Eu gosto muito do Polanski e eu acho que nesse filme ele atingiu um equilíbrio muito raro de linguagem mesmo. E além desse equilíbrio formal, o filme é deslumbrante em vários outros aspectos. A trilha sonora é muito boa, a direção de arte é incrível, né? Aquela recriação daquele cenário ali do gueto de Varsóvia, depois as ruínas da cidade, é excepcional. A fotografia com aquele tom meio desbotado, assim, que é meio que um clichê dos filmes com essa temática, mas nesse filme funciona muito bem. Consegue criar aí um ambiente que transmite a ideia do desespero, da solidão, da tristeza, da decadência da civilização como um todo, da devastação que é provocada pela guerra. E, obviamente, nós temos aí o Adrien Brody, que ganhou o Oscar de melhor ator e que está excelente no filme mesmo. É muito interessante como ele consegue concentrar toda a atenção externa do que está acontecendo no corpo do personagem. Como ele consegue transmitir várias mensagens só por meio dos gestos, dos olhares, da postura, das hesitações, e construir um personagem com um mundo interior que você percebe que é muito bonito, que é o completo oposto de tudo que está acontecendo na circunstância imediata e externa na qual ele se encontra. Enfim, para mim é inconcebível como esse filme tão bonito do Polanski perdeu o Oscar de melhor filme para o Chicago do Rob Marshall.
E em primeiro lugar, O Informante, do Michael Mann. O Michael Mann é um dos meus cineastas favoritos. E sempre que eu assisto a um dos seus filmes, daqueles que eu gosto muito, que são quase todos que ele produziu, na verdade, enfim, sempre que eu revejo um desses filmes, o impacto é tão poderoso que eu fico com vontade de colocá-lo no topo da lista dentre os meus preferidos do diretor. Agora, por exemplo, para produzir esse vídeo, eu revi O Informante e ele já veio direto para o topo da lista. Porque, embora eu goste muito de todos os filmes que eu trouxe aqui, ao ponto de que se eu começar a assistir a qualquer um deles, eu não vou parar mais, né? Eu vou até o final aí lembrando das cenas, comparando algumas coisas, antecipando outras. Enfim, embora eu goste muito de todos esses 10 filmes, embora quase todos eles tenham características muito parecidas, como a concisão, a construção de um universo fictício, de uma narrativa muito bem unificados, um controle total dos gêneros no qual cada um se escreve, um equilíbrio entre a articulação intelectual e o impacto emotivo, um uso muito expressivo dos elementos propriamente cinematográficos, eu penso que O Informante é mesmo o melhor de todos eles. Sobretudo porque ele tem todas essas qualidades, mas, de certa forma, a história que ele conta é a mais difícil de ser contada de uma forma que provoca um interesse contínuo da parte do espectador. Porque, ao contrário de vários filmes aqui dessa lista, por exemplo, ele não é um filme de guerra, ele não é um filme policial, ele não é um filme de ação, ele não é um filme de terror, ele não é um western, não é um épico histórico. Ele tem uma história que, na verdade, se caísse nas mãos de outro diretor, de outros roteiristas, seria contada da maneira mais burocrática, acadêmica e entediante possível, como é o caso do Spotlight, por exemplo, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2016. Ou poderia acontecer que essa história aí do Informante descambaria para um sentimentalismo, uma pieguice, no estilo de vários outros filmes que também são baseados em histórias parecidas com essa que o filme conta. Mas com Michael Mann, isso não acontece. Ele conseguiu fazer um filme extremamente refinado, interessante, com uma atmosfera impressionante e uma narrativa que te hipnotiza, mas não em um sentido alienante, em um sentido negativo, mas no sentido de que o filme faz com que você fique apreensivo durante todo o seu desenvolvimento. E é um filme de quase 3 horas sobre um assunto que, como eu falei, não é em si mesmo interessante. Então acaba que O Informante tem um dos equilíbrios mais perfeitos entre forma e conteúdo. Pode parecer até meio clichê dizer isso, mas é uma verdadeira aula de cinema em vários aspectos. Eu ainda vou fazer algum vídeo ou escrever algum texto analisando esse filme com mais profundidade. E além de tudo isso, é um filme com um sentido profundo muito importante, porque é um filme que mostra o heroísmo de falar a verdade em um mundo em que a verdade ela não é privilegiada. E também é uma história que fala de uma ética jornalística e científica, discursiva como um todo, que estava dando seus últimos estertores aí, antes da era da internet, do clickbait, das notícias falsas, de toda uma decadência jornalística mesmo, a que nós viemos assistindo aí nesses últimos 25 anos. Então, além de nós temos um protagonista muito nobre na figura do Jeff Wingan, interpretado pelo Russell Crowe, nós também temos essa outra figura gigantesca aí, que é a figura do Lowell, do jornalista interpretado pelo Al Pacino. O filme até apresenta uma denúncia muito contundente a essa questão do jornalismo colocar os interesses corporativos na frente da expressão da verdade. Porque, de certa forma, a história toda é uma síntese do quanto custa falar a verdade. Além de exigir um exercício de honestidade individual, a história que nós vemos no Informante mostra que nós vivemos em um mundo quase completamente dominado pela mentira, pela falsidade e por todas as consequências que essas coisas provocam. Então, nessa circunstância, proclamar a verdade, assumir a verdade publicamente, acaba sendo um ato de heroísmo. Porque esse ato de dizer a verdade, ele não tem apenas um custo moral, porque a verdade precisa ser vivida. Então, dizer a verdade tem um custo que é integralmente existencial. No canto 29 do Paraíso, do Dante Alighieri, a Beatriz diz para o Dante um verso que é inesquecível. E ela está falando justamente do custo existencial que uma pessoa assume quando ela decide contar uma verdade e, logicamente, como consequência, passar a viver em nome dessa verdade, para o bem ou para o mal. O verso diz assim: vós não sabeis quanto sangue custa semear esta palavra. É óbvio que, no contexto da Divina Comédia, essa palavra da qual a Beatriz está falando é a palavra do Evangelho, é a mensagem de Cristo. Mas nós podemos aplicar esse verso dela em um contexto mais geral também. Então,
Os episódios da vida do cientista Jeff Wingan, filmados pelo Michael Mann, constituem aí um dos melhores filmes de um dos últimos grandes cineastas da história até o presente momento. É um filme quase perfeito que, infelizmente, ou felizmente, não sei, acabou perdendo o Oscar de melhor filme para O Beleza Americana. E é isso aí. Não deixe de comentar o que você achou do vídeo, você concorda com as minhas opiniões, acha que tem algum filme que deveria estar na lista e eu acabei deixando de fora, ou tem algum filme que mereceria pelo menos uma menção honrosa? Comenta aí a tua opinião. Não esqueça também de curtir o vídeo e, se achar que conhece alguém que possa gostar dele, manda o vídeo para essa pessoa. Espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima.